Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, povo promessista. Estamos no Sala Pastoral, esse ambiente virtual da Igreja Adventista da Promessa, que vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, com reprise aos sábados, às 15 horas. E este programa, ele tem como objetivo indicar a missão, a visão da Igreja Adventista da Promessa, também abordar temas como doutrina, teologia, costumes, para que os Adventistas da Promessa tenham ciência como a Igreja Adventista da Promessa crê, como ela procede, qual é a sua pregação nesse tempo. Então nós apresentamos a vocês vários temas que têm a ver com a nossa denominação. O Sala Pastoral também, ele tem como objetivo levar ao conhecimento de todas as pessoas, especialmente aquelas que não nos conhecem, para que tenham conhecimento acerca desta importante denominação que nasceu aqui no Brasil, a Igreja Adventista da Promessa. Nesta série, estamos abordando acerca dos fundamentos da fé promessista. São os pilares da Igreja Adventista da Promessa, especialmente aquelas doutrinas que os nossos pais pioneiros destacaram lá em 1932. No último programa, falamos sobre o destino dos mortos. Para onde vão os mortos? A partir dos textos que nós lemos, chegamos a uma conclusão. Para as Escrituras Sagradas, os mortos vão para a sepultura, os justos e os réprobos. O fôlego volta a Deus que o deu, o corpo vai para a sepultura e aguardam na sepultura. Quando Jesus retornar, os justos ressuscitarão amando de Cristo Jesus, subirão a encontrar com Jesus nos ares e passaremos. Os vivos serão transformados e passaremos 1000 anos nos céus com Jesus. Depois retornarão a esta terra para a sua habitação eterna. E os réprobos? Os réprobos, eles ressuscitarão ao final do milênio, terão ciência do seu pecado e da sua morte, então eles morrerão com o poder, com a autoridade, amando de Cristo Jesus. Não somente os réprobos, mas o próprio Satanás será destruído e aniquilado, a besta, o falso profeta. Então há uma prestação de contas com todos os seres criados. Os réprobos no final do milênio, mas haverá sim uma prestação de contas. Nesta oportunidade, queremos conversar com vocês sobre um outro importante tema, a Trindade Divina. A Trindade Divina. Uma doutrina profunda das Escrituras Sagradas, difícil de ser entendida em pouco tempo, mas é uma verdade bíblica e nós precisamos falar sobre esta verdade bíblica. Bom, sobre este tema, alguém poderia perguntar, mas pastor Adel, tem a palavra Trindade na Bíblia? Não tem a palavra Trindade na Bíblia. E eu destaco aqui uma descrição tirada do nosso livro de doutrina, ou doutrinal, sobre este importante tema. Diz assim, olha, a palavra Trindade vem do termo latim, trinitas, que significa o estado de ser três, ou três em unidade. Embora não apareça na Bíblia, esta palavra expressa uma verdade encontrada em suas páginas. Mas que verdade é esta?
o ensino de que Deus é um ser triuno, ou seja, 3 pessoas, mais um em essência. Esse é um dos pontos mais importantes da fé cristã. Essa crença é reafirmada todas as vezes que alguém é batizado nas águas e cada vez que proferimos a bênção apostólica. Cremos no Pai, cremos no Filho e no Espírito Santo, e nós precisamos entender um pouco melhor esta importante doutrina. Então esta é a crença da Igreja Adventista da Promessa. É uma igreja que crê na Trindade. Como essa doutrina, ela chega para a igreja cristã, especialmente nos primeiros 400 anos. Os apóstolos, eles tinham ciência, eles sabiam da existência das 3 pessoas da Trindade. Eles tinham conhecimento a partir da revelação que Deus deu a eles. Então eles tinham o Antigo Testamento, estavam escrevendo ali, orientados pelo Espírito Santo, o Novo Testamento. Então eles estão compreendendo a doutrina da Trindade a partir da revelação. Mas ali no final do 1º século, 2º século, 3º, 4º séculos, essa doutrina passou por muitas controvérsias, muitos debates. Existe um debate especial que eu gostaria de destacar para vocês. É o debate que aconteceu especialmente no Concílio de Nicéia. Nicéia era uma importante cidade que hoje situa-se na Turquia, e em torno ali do ano 325, a controvérsia era tamanha na igreja cristã que Constantino convoca uma assembleia para esta cidade para que esse tema fosse discutido. E ali, mais ou menos, Constantino estabelece as plenárias como se fossem sessões do Senado romano. Então, todas as sessões, elas eram debatidas para que a igreja cristã chegasse a uma conclusão sobre a Trindade. Então, ele usa mais ou menos ali o padrão do Senado romano para debater nas plenárias essa importante doutrina. Isso acontece, então, em 325. Nós temos 2 figuras importantíssimas em 325. Nós temos Ário. Ário era uma figura carismática de Alexandria, no Egito. Ele defendia que Deus, o Pai, era eterno, porém, Jesus Cristo fora criado no tempo. Jesus não era eterno, então ele tinha um princípio. Ário defendia esta ideia, ou esta teoria acerca da Trindade. Contrariando os ensinos do presbítero Ário de Alexandria, nós temos Atanásio, um homem contundente, profundo, que defendia a existência da Trindade sem início e sem fim, ou seja, uma Trindade eterna. O Pai é eterno, o Filho é eterno. Então, nesta grande assembleia, em Nicéia, como eu já falei para vocês, nós tivemos o debate profundo, dias e dias, em torno deste tema. 318 pessoas, líderes da igreja cristã de várias partes do mundo, estavam presentes em Nicéia e debateram o tema e chegaram a uma conclusão ao final. 316 pessoas concordaram com a doutrina da Trindade. Ário e um outro líder da igreja contrariaram a doutrina da Trindade e eles foram expulsos da igreja. A igreja entendeu, então, em 325, que a Trindade é uma doutrina bíblica e seria uma marca de uma igreja verdadeira. Daquele grande debate que aconteceu em 325, nós temos, então, o chamado Credo de Nicéia. E eu gostaria de destacar o Credo de Nicéia para que a gente tenha ciência da decisão da igreja cristã daquela ocasião, daquela época. Diz assim, olha, cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado, unigênito do Pai, isto é, da mesma substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro do verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, o qual, por nós homens e para nossa salvação, desceu, se encarnou, se fez homem,
padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, ele virá para julgar vivos e mortos. Cremos no Espírito Santo. Essa foi a decisão da igreja. Conquanto eles iriam definir a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais tarde, em Constantinopla, em 381, eles definiriam esta doutrina como nós a temos hoje. Em 325, a igreja cristã, aqueles 316 líderes cristãos do mundo, chegaram a esta conclusão. Cremos no Pai, cremos no Filho e cremos no Espírito Santo. E a decisão que a igreja toma, a partir dali, eu destaco também para vocês. E quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que antes que fosse gerado ele não existia, ou que ele foi criado daquilo que não existia, ou que ele é de uma substância ou essência diferente do Pai, ou que ele é uma criatura ou sujeito à mudança ou diferente do Pai, ou que ele é uma criatura ou sujeito a mudanças ou transformações, todos os que falem assim serão considerados anátemas pela igreja, ou amaldiçoados pela igreja. Essa foi a decisão do Concílio de Nicéia em 325. Bom, agora como essa doutrina, já definida lá no quarto século da era cristã, como ela entra para a Igreja Adventista da Promessa? Eu gostaria então de destacar, juntamente com vocês, a evolução dessa doutrina no meio milerita, especialmente ali nas décadas de 40, 50, 60 do século XIX. Então essa doutrina ela chega para a Igreja Adventista da Promessa, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas ela não chega conforme a doutrina lá de 325, a doutrina de Nicéia, ou o credo niceno. Ela chega com muitas controvérsias. Por quê? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como eu falei para vocês em programas anteriores, ela é formada por algumas forças religiosas, denominacionais, lá nos Estados Unidos. E entre essas forças, eles tinham a conexão cristã. Por exemplo, Tiago White, que mais tarde se casaria com Ellen G. White, Tiago White, ele era conexionista. E a conexão cristã não era trinitariana. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ainda os mileritas, enfrentaram grandes obstáculos para defenderem a doutrina da Trindade. Mais tarde, 1863, quando surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia já como uma organização, ela enfrenta muitas dificuldades. E eu destaquei aqui um artigo que eu achei interessante de um professor da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre a evolução da Trindade durante esses quase 150 anos em que a doutrina fora debatida em sessões, em convenções da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse estudo, ele foi feito pelo professor Jerry Moon, que é um PhD na área teológica. Ele é diretor do Departamento de História Eclesiástica do Seminário Teológico Adventista Andrews University, nos Estados Unidos, em Michigan, e ele faz um apontamento importante. Nesse artigo, ele vai destacar a evolução da doutrina da Trindade no seio adventista. E ele vai destacar 6 grandes fases. Eu vou expor para vocês somente 4. Por quê? Porque até a 4ª fase, nós vamos alcançar o surgimento da Igreja Adventista da Promessa. As outras 2 fases, elas acontecem pós-32, 1932. Então, a primeira fase, segundo o professor Moon, vai de 1846 a 1888. Nesta fase, ou nesta época, a Trindade era contestada entre os mileritas e depois também entre os primeiros adventistas do sétimo dia. Então era uma fase em que parte do grupo acreditava na Trindade, parte do grupo, especialmente aqueles conexionistas e outros de outras vertentes não trinitarianas, eles contestavam a Trindade. E o grupo milerita e depois adventista do sétimo dia convive então com esta dupla abordagem acerca da Trindade. Quando chega então em 1888, tem um acontecimento marcante, 1888.
vou abordar com vocês no nosso próximo encontro, próxima sexta-feira. O que aconteceu em 1888 nos Estados Unidos, que foi marcante para as igrejas adventistas, né? Não só para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas para as igrejas adventistas e sabatistas de forma geral, especialmente as adventistas. Então, a primeira fase é uma fase de contestação da Trindade. A segunda fase é uma fase que abrange de 1888 até 1898, mais 10 anos. Nessa segunda fase, o professor vai dizer, e aqui nós já temos importantes defensores da Trindade, especialmente da Califórnia, né? Adventistas do Sétimo Dia, defensores da Trindade. Eles então passam 10 anos intensificando a defesa da Trindade e contestando os que defendiam um Deus, uma unidade de Deus, no sentido, às vezes, da dualidade, ou mesmo de um Deus unicista, né? ou um grupo unicista, acreditando ali que Deus era o único. Você tem o Pai, e a manifestação no Novo Testamento é o mesmo Pai que se manifesta no Filho. Então nós tínhamos grupos que defendiam a Trindade, como nós temos hoje, grupos que defendiam uma dualidade, ou seja, nós temos o Pai, o Filho, o Espírito é uma força ativa. Nós temos somente o Pai, aí eram os unicistas. O Pai, o Filho é criado no tempo, o Espírito é uma força de Yahvé. Então, esses grupos estão ali coexistindo simultaneamente ali pós 1888. Tem uma frase aqui, ou uma expressão do professor Moon que eu gostaria de destacar para vocês. Conquanto por volta de 1890, um importante defensor da Trindade, posteriormente, Wagner ainda não tivesse compreendido plenamente e infinitamente a eterna preexistência de Cristo, ele argumentava convincentemente que Cristo não era criado, que ele tem vida em si mesmo. Então nós temos agora vários adventistas do sétimo dia estudando a Trindade. Desde o início nós temos trinitarianos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora nós temos vários outros que estão estudando e compreendendo a doutrina da Trindade. A terceira fase que ele estabelece no seu estudo, ou que ele propõe, é a mudança de paradigma. Então nós temos a partir de 1898 até 1913, nós temos agora uma forte mudança. A igreja está compreendendo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está compreendendo então a doutrina da Trindade. E a partir de 1913, ou seja, de 1913 a 1946, nós temos a consolidação dessa doutrina. Essa doutrina ela será consolidada praticamente em 1931, no seio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E por que eu faço esse destaque aqui? Porque agora tem a ver com a gente. Porque o pastor João Augusto da Silveira, ele se afasta voluntariamente, como todos nós sabemos na história, da Igreja Adventista do Sétimo Dia por conta da compreensão do batismo no Espírito Santo. Pastor João Augusto da Silveira, ele se afasta, então, em 1928. Ele passa em sua casa, estudando a Bíblia, estudando a Bíblia, levando a sua família para congregar na Igreja Adventista do Sétimo Dia, 1928, 29, 30 e 31. Vejam bem, em 31, essa doutrina é consolidada. Então, ela surge lá desde 1846, que é a primeira fase, a Igreja Adventista vem lidando com grupos unicistas, dualistas, mas ela é uma igreja trinitariana, tá? Desde o início. Os primórdios, os primeiros conexionistas, não. Mas a igreja, ela é uma igreja trinitariana. Mas a doutrina, ela vai sendo consolidada, sedimentada, estudada ao longo de muitas conferências gerais. 1931, um ano antes do surgimento da Igreja Adventista da Promessa, então esse assunto é definido na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então esse assunto, ele é vencido na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E por que eu faço esse destaque? Porque o pastor João Augusto da Silveira, ele poderia então ter dúvidas acerca da Trindade, uma vez que ele se afasta voluntariamente em 1928,
as doutrinas ainda não estavam, ou a doutrina ainda não está consolidada, tá? No seio adventista do sétimo dia, como eu já vos falei, em 1931, e ele passa 4 anos estudando a Bíblia. Mas desde o início, o pastor João Augusto da Silveira, ele é convicto acerca da doutrina da Trindade. E a doutrina da Trindade, meu irmão, minha irmã, ela é central para uma igreja cristã. Toda igreja que não tem a doutrina da Trindade é o primeiro ponto, ou a primeira doutrina, para você checar se ela é uma seita ou não. Depois tem as Escrituras Sagradas, depois tem a salvação pela graça em Cristo Jesus e outros pilares de uma igreja genuinamente cristã. A doutrina da Trindade é um pilar de uma igreja verdadeiramente cristã. Desde o início, o pastor João Augusto da Silveira acreditava na doutrina da Trindade, mesmo na fase final de consolidação dessa doutrina no seio adventista do sétimo dia. Quero destacar mais uma vez, destacar para todos vocês, a Igreja Adventista do sétimo dia é uma igreja trinitariana e foi uma decisão corajosa estudar em quantos encontros desde 1846 até a consolidação em 1931. Eu faço esse destaque para que todos saibam que a Igreja Adventista da Promessa, ela herda sim essa doutrina da Igreja Adventista do sétimo dia, mas o nosso pai pioneiro, João Augusto da Silveira, fundador da igreja, 28, 29, 30 e 31, ele já tinha uma convicção, porque a Igreja Adventista da Promessa, quando ela nasce trinitariana. É uma igreja que crê na Trindade, desde o começo. É uma igreja cristã, genuinamente cristã. E quem diz para você assim, olha, a Igreja Adventista da Promessa é uma seita, não entende de ciência da religião, de estudo de religiões comparadas, não entende. Eu digo isso com muita humildade. Por quê? Porque as doutrinas centrais de todas as igrejas genuinamente cristãs, que comungam com as doutrinas que são pilares e colunas do cristianismo, a Igreja Adventista da Promessa tem todas elas. Talvez, em um outro programa, talvez a gente fale um pouco mais acerca desses pilares, né? O que define uma igreja genuinamente cristã. Mas eu posso assegurar a todos vocês, a Igreja Adventista da Promessa nunca teve dúvidas acerca da Santíssima Trindade, acerca da Trindade divina, desta importante doutrina. Bom, feita esta afirmação, eu acho importante, a Igreja da Promessa é uma igreja trinitariana. E por quê? Porque a Trindade é uma doutrina bíblica. Eu gostaria de destacar novamente aquela parte introdutória do nosso doutrinal. Nós temos um livro de doutrinas, para você que não conhece a Igreja Adventista da Promessa, nós temos um livro de doutrina chamado Doutrinal. Você pode adquirir esse livro, tá? Pode procurar aí nas nossas redes sociais, nosso pessoal, a nossa editora Promessa, poderá fornecer esse livro aí para você, tá bom? Entre em contato com o nosso pessoal. A nossa segunda doutrina, nós temos a primeira doutrina, a inspiração das Escrituras Sagradas. Segunda doutrina que nós temos, a segunda doutrina que vem no nosso livro doutrinal, é a doutrina da Trindade Divina. Então nós cremos na Trindade Divina desde o início, e bem no início do nosso estudo, a pessoa que está recebendo o discipulado da Igreja Adventista da Promessa, ela já tem acesso a essa importante doutrina. E lá no livro doutrinal, mais uma vez eu quero destacar, eu já falei aqui no início, olha, a palavra Trindade vem do termo em latim trinitas, que significa o estado de ser três, ou três em unidade. Embora não apareça na Bíblia, esta palavra expressa uma verdade encontrada em suas páginas. Mas que verdade é esta? O ensino de que Deus é um ser trino, ou seja, 3 pessoas, mas um em essência. Esse é um dos pontos mais importantes da fé cristã. Essa crença é reafirmada todas as vezes que alguém é batizado nas águas. Porque no batismo, por exemplo, nas igrejas cristãs, a pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todas as vezes em que nós ministramos
a bênção apostólica ou a bênção pastoral, que nós destacamos, então, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. É assim que a Igreja Adventista da Promessa crê acerca da Trindade Divina. Agora, nesse pouco tempo, a gente não consegue destacar todos os textos bíblicos para fazer uma defesa da Trindade. Uma vez que esse tema foi debatido nos primeiros 400 anos, e de lá para cá, muitos outros encontros da igreja, não só da Igreja Católica, mas da Igreja Protestante também, a partir da Reforma, 31 de outubro de 1517, e dos grandes encontros da Igreja Cristã, a Igreja Protestante e das igrejas evangélicas, das igrejas adventistas de forma geral. Então a gente não tem condição aqui, pelo tempo, de fazer uma defesa profunda. Mas acerca daquilo que nós cremos, sobre aquilo que nós cremos, a gente pode sim fazer uma defesa. E eu gostaria de destacar para vocês, pelo menos 3 verdades ensinadas pela Igreja Adventista da Promessa sobre a Trindade. 3 verdades. Primeira verdade, e eu gostaria de ler um texto bíblico com vocês, que é o texto de Gênesis. Gênesis, capítulo 1 e o verso 26. Gênesis 1, verso 26. Diz assim, Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, a primeira verdade que nós vemos aqui nesse texto, Deus é constituído em 3 pessoas. 3 pessoas. Nós temos 3 pessoas divinas. Deus é constituído em 3 pessoas. O ser ou a natureza de Deus é uma unidade plural. O soberano, por toda a eternidade, sempre existiu assim. E é exatamente por isso que na criação do mundo, Deus disse, façamos. São 3 pessoas. 3 pessoas. Nós temos a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, coiguais em poder, em autoridade. Agora, a sua essência, a sua natureza é uma natureza única. Nós temos um só Deus, esse conselho divino, 3 pessoas distintas. Então, qual é a verdade que nós podemos destacar? É que Deus é constituído em 3 pessoas. 3 pessoas. Pai, Filho, Espírito Santo. Não é um triteísmo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 deuses, não. Um só Deus. 3 pessoas divinas. Então, qual é a primeira verdade a ser destacada para os adventistas da promessa hoje, no Sala Pastoral, sobre a Trindade? Primeira verdade, Deus é constituído de 3 pessoas. Segunda verdade, cada pessoa é plenamente Deus. Não é que ela é parte de Deus, ela é plenamente Deus. Eu gostaria de ler agora Gálatas, um texto do apóstolo Paulo, Gálatas, capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, versos 4 e 5, que diz assim, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Então nós temos o destaque de que o Pai é Deus e o Filho, Jesus Cristo, também é Deus. Contudo, não somente Deus, o Pai, mas o Filho e o Espírito Santo também são igual e plenamente Deus. Veja João capítulo 1, e o verso 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Quem era no princípio? Jesus. No princípio era aquele que é a palavra.
Ele estava com Deus e ele era Deus. João 1,18. João 1,18 vai dizer assim, olha, ninguém jamais viu a Deus, Deus o Pai. Mas o Deus unigênito que está junto do Pai, junto do Pai, o tornou conhecido. Ninguém jamais viu Deus o Pai, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai o tornou conhecido. Quem é o Deus unigênito? Jesus. Então, os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, do Antigo Testamento, mas especialmente do Novo Testamento, eles tinham clareza que Deus, o Pai é Deus, né? Deus o Pai e também Deus o Filho. Jesus é Deus. E também eles tinham clareza que o Espírito é Deus. Veja, por exemplo, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Tem um texto que eu gostaria de destacar aqui para vocês. Isaías capítulo 6. Texto bem conhecido. Aquele texto lá no ano em que morreu o rei Uzias. Capítulo 6, a partir do verso 8. Veja bem. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. O texto vai dizer: então ouvi a voz do Senhor. Isaías está falando de quem aqui? Provavelmente Isaías esteja falando aqui de Deus o Pai. De Deus o Pai. Quando o apóstolo Paulo ele usa esse texto para embasar lá em finalzinho de Atos um argumento, ele vai dizer que esse texto está falando sobre outra pessoa da Trindade. Veja, se você puder checar na sua Bíblia, se não, só acompanhe aqui a nossa leitura. Atos, capítulo 28, a partir dos versos 24. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final. Qual a declaração que o apóstolo Paulo faz? Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Para Paulo, foi o Espírito Santo que fala no capítulo 6. E aí o que Paulo vai dizer? Olha, vá este povo, repetindo, né? O que Isaías fala no capítulo 6, verso 10. Vá este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Para Paulo, é o Espírito Santo quem fala. Na verdade, quem fala ali no capítulo 6, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Quem fala? Quem fala é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem fala é a Trindade. Quem fala é a Trindade. Ainda em Atos, é um texto bastante conhecido, ainda em Atos dos Apóstolos, aquele texto famoso, capítulo 5, Ananias e Safira. Veja ainda, Atos 5, 3 ao 4. Então perguntaram a Pedro: Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Veja o que Pedro vai dizer a Ananias. Olha, o 5:3. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo? Depois ele fala que Ananias mentiu a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus. O Filho é Deus. Essa é a defesa
da Igreja Adventista da Promessa. Qual é a primeira verdade que a gente destaca para vocês? Deus é constituído de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda verdade, cada pessoa é plenamente Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Terceira verdade, só existe um único Deus. Só existe um único Deus essencial. Olha, a Escritura é absolutamente clara e firme ao declarar que só existe um único Deus. Paulo vai dizer isso. Veja, por exemplo, 1 Timóteo 2:5. 1 Timóteo 2:5, o apóstolo Paulo afirmando esta doutrina da Trindade, ao mesmo tempo que ele fala que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, ele vai dizer que há um só Deus, ou seja, é a mesma essência. A Trindade, ela é composta de 3 pessoas distintas, coiguais em poder, pessoas eternas, mas nós temos um só Deus essencial. 2:5 diz assim, olha: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Há um só Deus. É isso que nós temos. Um só Deus, não são 3 deuses. Um só Deus, 3 pessoas distintas que formam esse conselho eterno que a gente chama de Trindade. Ainda Romanos 16, 27. Romanos 16, 27. Sim, ao único Deus, sábio seja dada a glória para todo sempre por meio de Cristo Jesus. Amém? Então, qual é a terceira verdade que a Igreja Adventista da Promessa destaca sobre a Trindade? Nós temos um único Deus. Então, a Trindade, ela é formada por 3 pessoas. 3 pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus. E nós temos um só Deus. Então, em essência, um só Deus. Em pessoa, nós temos 3 pessoas distintas, eternas. Elas são iguais ou coiguais. E elas têm eterna reciprocidade. O tema é profundo, mas é importante você destacar aqui, é importante você observar que são 3 pessoas. São 3 pessoas. 3 pessoas eternas. E elas estão compondo um conselho eterno, que nós chamamos esse conselho de Trindade. Deus não é um Deus solitário. Deus é um Deus em Trindade, em 3 pessoas. Bom, essas são as 3 verdades que nós gostaríamos de destacar para vocês. Caminhando aqui para o final deste estudo, eu gostaria de destacar também que a Trindade nos ensina algumas lições importantes. Eu vou destacar rapidamente aqui algumas lições importantes. Por exemplo, a Trindade para nós é um exemplo de comunhão. A Trindade é um exemplo de comunhão. Deus, ele é formado por 3 pessoas distintas, como eu já vos falei, eternas, e essas pessoas, elas têm atributos. Os atributos fazem parte da natureza essencial. Deus é amor, Jesus é amor, o Espírito é amor. Então, é a natureza essencial, é um atributo moral de Deus. Mas as 3 pessoas também são eternas. As 3 pessoas são onipotente, onisciente e onipresente. Então elas também têm atributos que a gente vai chamar em teologia de incomunicáveis, ou seja, elas não dão para ninguém esses atributos. Nem anjos bons, anjos maus, homens. Agora, os atributos morais nós recebemos da Trindade. E é importante aqui destacar que a Trindade nos ensina um exemplo de comunhão. Por quê? Porque não há inveja entre a Trindade. Não há melindre entre a Trindade. A Trindade existe ou coexiste eternamente, em eterna comunhão, em plena comunhão, em perfeita comunhão. Veja João, o Evangelho conforme João, capítulo 17, versos 20 a 23. João 17, 20 a 23. A minha oração não é apenas por eles, mas também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles,
para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, Jesus está destacando que o Pai ama eternamente ao Filho. O amor, a Trindade tem na sua essência o amor. Eu quero destacar que a Trindade nos dá um exemplo de comunhão, de amor, de harmonia. E por que eu destaco isso? Porque nós recebemos da Trindade exemplos para viver nessa terra, para viver em família, para viver na igreja, para viver em sociedade. Então, qual é o primeiro ensino que a gente destaca aqui da Trindade? A Trindade nos ensina a viver em comunhão. Segundo ensino que a gente pode destacar aqui, a Trindade é um exemplo para nós de humildade, um exemplo de humildade. Veja João 12, um pouquinho antes, João 12, verso 28, vai dizer assim, olha, Pai, glorifica o teu Filho. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. João 16, 13 e 14. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará. Então nós temos o Pai glorificando ao Filho, nós temos o Espírito glorificando o Filho também. E não há ciúmes. Por quê? Porque Jesus glorifica o Pai. O Pai destaca o Filho. O Espírito Santo na Bíblia é considerado também um ministério, ou o ministério do Espírito Santo é um ministério que lança luz na pessoa de Jesus, ou o holofote que joga luz na cruz de Cristo. Então nós temos um exemplo de humildade. Isso não significa que o Pai é maior do que o Espírito é maior que Jesus. Há humildade na Trindade. A Trindade convive eternamente sem atrito, porque há perfeição. E é esse Deus perfeito, em três pessoas divinas e eternas, que nos ensina neste momento que você também precisa ser humilde. Humilde na tua casa, humilde para com a tua esposa, com o teu esposo, humilde na igreja, humilde no pastorado, humilde na presidência da igreja. Nós aprendemos da Trindade que nós precisamos ser humildes, precisamos ter comunhão, precisamos ser humildes. E para a gente caminhar para a oração, a Trindade é um exemplo de cooperação, Por quê? Nós temos a Trindade trabalhando em conjunto. O Pai cooperando com o Filho cooperando com o Pai e com o Espírito Santo cooperando com o Filho e com o Pai. Há uma cooperação eterna. E nós vemos isso na redenção de todos os seres humanos. No plano de redenção nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos em todas as etapas da revelação, nós temos a Trindade envolvida. Na Bíblia, aquele famoso escritor, Santo Agostinho de Hipona, né? Aurelius Agostinho, ele diz em um livro chamado A Trindade, que tudo é Trindade na Bíblia. E eu concordo com Santo Agostinho, né? Quem sou eu para concordar com Santo Agostinho, um dos homens mais sábios do mundo, de todos os tempos? Mas assim, quando ele afirma que tudo é Trindade, e se nós olhamos para as Escrituras com esse olhar que tudo é Trindade, a gente enxerga a Trindade lá no capítulo 6 de Isaías, lá no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, a Trindade no capítulo 5 de Atos, a Trindade em João 17, João 16, João 13, João 12, nós encontramos a Trindade lá em Êxodo capítulo 3, em Êxodo 33, nós encontramos a Trindade em toda a Bíblia, lá em Gênesis no capítulo 2, no capítulo 1, nós encontramos a Trindade de Gênesis a Apocalipse, porque a Trindade é uma doutrina central nas Escrituras Sagradas. Como eu já falei a vocês, reafirmo,
Toda igreja genuinamente cristã, ela crê na Trindade. Ela crê na Trindade. Irmãos e irmãs, toda igreja genuinamente cristã crê na Trindade. Então, se alguém está conversando com você e aborda que não existe Trindade, só existe o Pai e o Filho foi criado, é um Deus menor, pode refutar, é seita brava, pode refutar. Não só existe uma manifestação de Deus do Antigo Testamento, uma manifestação de Deus do Novo Testamento, pode refutar. É heresia, é doutrina falsa. Gente que procura ensinar heresia, tentando diminuir a Trindade, ou diminuir a pessoa de Jesus, ou diminuir o Espírito Santo. Você precisa contestar essas doutrinas falsas. Não aceite na sua casa, não aceite ensinar o teu pai. Sabe por que eu digo isso? Porque tem alguns, agora eu vou falar com você, olha, tem alguns crentes de seitas, ou alguns membros de seitas, que eles ficam perturbando os irmãos mais velhos, batendo de casa em casa, tentando levar essa heresia do dualismo, do unicismo, para dentro do seio adventista da promessa. Não aceite, meu irmão. Não aceite, meu irmão. Não aceite, minha irmã. É heresia. Ou gente tentando dizer para você que não existe o Pai, só existe Yehoshua HaMashiach, só existe Jesus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E Jesus precisa ser chamado de Yehoshua HaMashiach. Também é heresia. Na Bíblia nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade divina. Creia nessa doutrina. Creia nessa doutrina. Deus não é um Deus solitário, é um Deus em comunhão, é um Deus que nos ensina cooperação, é um Deus que nos ensina a humildade, que nos ensina o amor. E é isso que a gente, como adventista da promessa, deve trazer para dentro da nossa igreja, para dentro da nossa família. Eu gostaria de destacar, antes da oração, um texto, quando o apóstolo Paulo se deparou com temas tão profundos, ele acaba fazendo um hino, uma exclamação que se torna um hino de louvor, uma exaltação. Ele diz assim, olha, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. A ele, a Deus Pai, Filho, Espírito Santo, seja a glória para todo sempre. Amém. Creia nessa doutrina. A Igreja Adventista da Promessa é uma igreja genuinamente cristã. Ela crê na Trindade. Eu reafirmo essa doutrina importante para os Adventistas da Promessa desde 1932. Então não abra mão dessa doutrina. Não cante louvores que não sejam trinitarianos. Não permitam louvores na sua igreja, pastor. Louvores que mencionem o Espírito Santo como uma força tão somente. Não. Nós cremos no Pai, Filho e Espírito Santo. Como dizia Atanásio em 325, Deus de Deus, luz de luz. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos no Pai. Com essa convicção, com essa certeza, eu gostaria de orar com você e por você. Pai de amor e de misericórdia, abordamos um tema profundo, difícil. Nessa existência, nós temos um vislumbre da revelação. Eu sei que é difícil nós chegarmos à compreensão, pois é uma das doutrinas mais profundas das Escrituras Sagradas. Mas a gente consegue entender pela revelação que o Senhor nos deixou, que é a Tua Palavra, que o Senhor é composto em Trindade, um só Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. São três pessoas. E nós cremos nessa doutrina, uma doutrina defendida pelos apóstolos, defendida pelo Concílio de Nicéia, defendido pelos adventistas do sétimo dia, defendida pelos primeiros adventistas da promessa. Nunca tivemos dúvida dessa doutrina. Meu Deus, ajude a nossa denominação, com essa esperança no Deus Trino, proclamar o Evangelho de Jesus, levar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas. Que o mundo saiba que a Igreja Adventista da Promessa crê na Trindade. Que o mundo saiba
que o Senhor reina para todos sempre. Que o mundo saiba que um dia nós viveremos para sempre com o Senhor. Console o teu povo, console a tua igreja. Faça desta igreja uma igreja da palavra e uma igreja do poder. Uma igreja que crê nas doutrinas, mas que prega as doutrinas no poder do teu Espírito. Eu oro, submisso, ao nome de Jesus e ao mérito de Jesus na cruz do Calvário. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos encerrando aqui, povo promessista, mais um Sala Pastoral. Mais um Sala Pastoral. Se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, se de alguma forma te ajudou, compartilhe com o seu irmão, sua irmã, grupo de WhatsApp, compartilhe lá no grupo da igreja, manda para o presbítero, para o diácono, diaconisa, envia também para o pastor, envia para um conhecido, para que todos saibam que a Igreja Adventista da Promessa é uma igreja genuinamente bíblica, crê na Trindade Divina. O nosso programa, ele vai ao ar sempre. Por quê? Porque nós temos os Amigos da Missão. Se você pode ajudar, irmão, irmã, se você pode ajudar, nos ajude orando e contribuindo com os Amigos da Missão. Nós chegamos, com a graça de Deus, a 53 países. Na última semana, nós fomos acessados, ou uma pessoa da Arábia Saudita, um árabe, acessou a TV Viva a Promessa. Quem diria? Só a graça de Deus, nós chegamos à Arábia Saudita. Sabe por quê? Porque você ora, porque nós temos uma equipe aqui na TV Viva a Promessa comprometida com a palavra de Deus, nós temos um povo engajado e nós temos os Amigos da Missão. Combinado então? amigosdamissão.org. Você pode fazer o seu cadastro e contribuir financeiramente com o projeto da TV Viva a Promessa. O nosso programa retorna na próxima sexta-feira, se Deus permitir, às 20 horas, sempre horário de Brasília. E a gente vai destacar uma importante doutrina para as igrejas adventistas, inclusive para a Promessa. O grande acontecimento, a grande conferência de 1888 em Minneapolis, nos Estados Unidos, foi uma conferência definidora para as igrejas adventistas. E a Promessa, então, ela tem essa doutrina como central. E eu gostaria de falar com vocês no próximo encontro. Até lá, se Deus permitir, um abraço e a paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ageu Bente, sou superintendente da Convenção Baixo Amazonas e eu sou um amigo da missão e quero fazer um convite especial para você também participar, colaborando e nos ajudando nessa grande missão. Seja um amigo da missão.